Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 do mês de janeiro do ano 2021, do calendário gregoriano secular, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 2 de Shevat do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, estamos iniciando a tarde com a Torá e temos as novidades de Shevat, e vamos falar mais algumas coisas a respeito de Shevat. Temos também a palavra do Rebbe para nós, o Rebbe Menachem Mendel, o nosso mestre, o nosso tzadik, o justo da nossa geração, continua falando conosco. E vamos ver qual é o recado que ele tem para nós no dia de hoje. Temos também o Salmo 10. O Salmo 10, qual é a relação do Salmo 10 com os dias em que nós estamos vivendo? Então são estas coisas que nós temos aí, bem como também temos a nossa sexta aliá. E na nossa sexta aliá temos aí mais algumas pragas que acontecerão no dia de hoje, no relato, nesse tempo lá atrás, onde realmente o Eterno mostrou o seu braço forte para o faraó, mostrando para ele que não há outro Deus além dele. Somente ele é Deus e somente ele é Salvador. E dessa forma, então, temos estas novidades para o dia de hoje, e por isso bendizemos a Hashem pela sua graça bendita de nos conceder esta a tarde com a Torá, e podemos aí, através dessa sala de estudos, podemos atingir vários lugares. Por exemplo, temos aí a Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile. Ela está conosco nessa tarde aí, nesta grande sala de estudos de Torá. Então bendizemos a Hashem, e à medida que as pessoas vão entrando na nossa sala, vão se identificando, falando os seus lugares de origem, para que nós possamos ver cada vez mais que a nossa sala de estudos de Torá vai atingindo vários lugares, tanto no nosso Brasil como fora do Brasil. Isto é bom, e isto é uma forma de você e eu juntos estarmos aí cumprindo a nossa missão de transformar o mundo no lar de Deus. Dessa forma, como diz Sofonias 3:9, juntos estamos ombro a ombro com os judeus, preparando o mundo para ser o seu lar, A Carla de Costa, também de Santa Catarina e a região sul do Brasil, está presente aí com a Carla de Costa. Shalom, shalom. Dessa forma aí também nós podemos ver que, ao cumprirmos a nossa missão, é uma forma de nós podermos vencer as forças da escuridão, das trevas, dissiparmos a escuridão, e dessa forma procurar encher o mundo cada vez mais da luz da Torá, da luz da presença divina, para que os dias de Mashiach sejam para breve, e que os dias de Mashiach sejam para os nossos dias, que seja para agora. Amém. A Edina Silva de Bauru, também aqui interior de São Paulo, a região centro-oeste, presente nas nossas lives aqui no estudo de Torá, ok? Vamos ver mais algumas curiosidades, conhecimentos com o nosso mês de Shevat, o mês de Shevat, nós temos aí uma passagem de Provérbios, capítulo 13, verso 7, em que o Salomão, ele nos traz esse provérbio da seguinte forma, capítulo 13, verso 7. Há os que fingem ser ricos, porém nada têm. E há os que fingem ser pobres, mas são abastados. Então, dessa forma aqui, Provérbios nos fala sobre esta questão. A simplicidade, a modéstia, ela é, sem sombra de dúvidas, um grande princípio de sabedoria, para que as pessoas realmente não fiquem aí ostentando isso ou aquilo, mas que na modéstia, na simplicidade, na humildade, nós possamos estar convivendo no nosso dia a dia
e possamos dessa forma compartilhar o maior dos tesouros que nós temos, que é a unidade, a unicidade de Hashem, bem como o conhecimento da Torá. Este é o maior tesouro que nós podemos ter, o nosso Deus, e Ele ainda nos presenteia com a sua Torá, com os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base e o sustento para todas as coisas, para que nós possamos viver, sobreviver e chegarmos nos dias da redenção com Mashiach, salvos pela destra bendita de Hashem. Ok? Então vamos mais algumas coisas aí de conhecimento do mês de Shevat. Os nossos sábios falam através do mês de Shevat, né, que é a questão dos frutos, onde nos diz que a terra de Israel, a terra de Jerusalém, ela está realmente predestinada à redenção final, a ser um grande estaleiro para o mundo. Então, dessa forma, segundo os nossos sábios, dizem assim: a cidade de Jerusalém está destinada a ser tão grande quanto a terra de Israel inteira. E a terra de Israel está destinada a ser tão grande quanto o mundo inteiro. Segundo os nossos sábios, eles dizem a respeito do capítulo 12, verso 20, de Deuteronômio, Devarim, que nos diz assim: quando o Eterno, teu Deus, aumentar o teu território. Então tem essa passagem aqui em Devarim, capítulo 12, verso 20, que fala que o Eterno vai aumentar o teu território. É possível que Deus expanda a terra de Israel? Nós sabemos que a terra de Israel, né, o seu território, ele é em torno do tamanho mais ou menos do estado de Sergipe, do nosso Brasil. Olhando assim, é um minúsculo estado, e dessa forma aí, sem sombra de dúvidas, vem a pergunta que também nós poderíamos fazer: realmente Deus ele vai expandir a terra de Israel? Segundo o Rabi Yitzhak, ele explicou que, assim como ninguém pode dizer qual é a largura ou o comprimento de um rolo, quando ele se encontra enrolado, mas qualquer um pode medi-lo quando ele estiver desenrolado. Da mesma maneira, a terra de Israel é formada em sua maior parte por montanhas e vales, e portanto não aparenta o verdadeiro tamanho que tem. De onde se deduz isso? O versículo do capítulo 11, verso 11 de Devarim, Deuteronômio, ainda nos declara isto: mas a terra para a qual estais passando a fim de herdá-la é terra de montes e de planícies. E como se sabe que Deus a aplanará e ela ficará estendida? Porque também Isaías e Shaiahu, o profeta nos diz lá no capítulo 40, verso 4, da seguinte forma: toda a depressão será elevada e todos os montes serão rebaixados. Os caminhos tortos serão alinhados e os rugosos nivelados. Só então as suas verdadeiras dimensões serão conhecidas. De acordo com esses versículos, com essas passagens bíblicas da Torá mais o profeta Ishaiah, no capítulo 40, verso 4, a profecia diz que para os dias da redenção do Mashiach, a terra de Israel, Jerusalém, ela será desenrolada como é desenrolado o rolo de Torá. O rolo de Torá, você olha para ele, ele tem aquela dimensão. A princípio você vê e parece que é uma dimensão pequena. Mas quando você começa a desenrolar o rolo de Torá, você vai ver que a sua dimensão é muito grande. Dessa forma, os nossos sábios falam que na época da redenção final, Jerusalém ela será desenrolada e ela ficará grande como o território de Israel, o Estado de Israel. E o Estado de Israel, o seu território, será desenrolado e que ficará do tamanho do mundo. Como isto é possível?
Bom, a princípio eu diria para você da seguinte forma, ó, se prepare para a redenção, para que você possa participar desse ato maravilhoso que acontecerá naqueles dias. Então, essa é uma das formas de você descobrir como isso será possível, ok? Uma outra visão que nós podemos aí estampar diante desses fatos, né, é que realmente nós podemos entender Jerusalém será do tamanho de todo o território de Israel, no sentido de que todo o fluir de Jerusalém, ele vai preencher todo o território de Israel. E assim, todo Israel será como se fosse o próprio Jerusalém. E Jerusalém, dessa forma, se estende em todos os limites do Estado de Israel. Então, o que acontece objetivamente em Jerusalém, nos dias de Mashiach, estará acontecendo ao mesmo tempo em todo o Estado de Israel. Dessa forma, quando se fala que o Estado de Israel, né, ele vai se desenrolar, porque os seus vales, as planícies, os montes, tudo será aplainado, ele será do tamanho do mundo inteiro. Significa também que os quadrantes da terra, a presença de Mashiach, onde ele estará levando nos quadrantes da terra o conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o oceano, assim será nos dias de Mashiach. Podemos dizer assim, toda a terra será uma única casa. Por isso, quando o profeta Isaías, lá no capítulo 2, fala que de Jerusalém, de Sion, sairá a Torá e a palavra da vida a todas as nações, e então, de fato, o conhecimento de Deus encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então, dessa forma, a presença da Torá será tão real nos quadrantes da terra, como se todos estivessem habitando dentro de Jerusalém. Então essa também é uma das formas de nós podermos contemplar a visão profética destes fatos aqui. Então por isso o mês de Shevat, ele nos chama a atenção para essa realidade, porque é o mês dos frutos, a terra produzindo os seus frutos de forma abundante. De Jerusalém, de Sion, abundantemente sairá a Torá, o conhecimento do Todo-Poderoso. E dessa forma, no sentido espiritual, todas as nações, ao mesmo tempo que Jerusalém e Israel, todos estarão saboreando o mesmo fruto da Torá, numa só ação. Então, essa é uma das formas de nós podermos visualizar esta realidade, ok? Vamos ver então algumas coisas a mais nesse sentido. Então já vimos que Shevat, ele é o 5º mês a partir de Tishrei, do Rosh Hashanah, e ele é o 11º mês a partir de Nissan. O 15º dia de Shevat é o ano novo das árvores, e sendo o ano novo das árvores, então nós temos aí, como diz a própria expressão, ano novo das árvores. Dentro desse contexto aí, os nossos sábios falam que na realidade nós temos aí diante de nós, com referência ao ano novo das árvores, os sábios falam que na realidade nós temos 4 datas que são caracterizadas como se fossem Rosh Hashanah. São essas datas: o dia 15 de Shevat, que é o ano novo das árvores. Temos o primeiro dia de Nissan, que é o novo ano sacerdotal. Temos o primeiro dia de Elul, que é o ano novo, né, do dízimo dos animais. E o primeiro dia de Tishrei, né, que é exatamente o ano novo, Rosh Hashanah. Então, dessa forma, né, os nossos sábios falam que nós temos aí esses tipos de 4 anos novos. O dia 1º de Nissan, o ano novo para o cálculo dos anos de reinado de reis de Israel. Assim, se o rei tivesse sido ungido no mês de Adar, o mês seguinte, Nissan, seria considerado como o início do 2º ano de seu reinado.
Então o dia 1º de Nissan serve também de ano novo para a contagem das festas de peregrinação. Se alguém prometesse trazer um sacrifício para o templo de Jerusalém, uma opinião do Talmud considera que essa promessa só seria violada depois de 3 festas de peregrinação, contadas a partir de Pêssar, no mês de Nissan, passagem sem que a oferenda tivesse sido trazida. Assim, se o indivíduo fizesse uma promessa antes de Shavuot, ele poderia cumpri-la até depois de Sukkot, do ano seguinte, uma vez que a contagem das festas de peregrinação começa no mês de Nissan. O primeiro dia de Elul é o ano novo para o dízimo dos animais. Os animais nascidos antes desta data são considerados como nascidos no ano anterior. Os nascidos após o dia 1º de Elul não podem ser somados aos primeiros para determinar a quantidade total de dízimo, já que não é permitido separar o dízimo de animais nascidos em um ano para cumprir a obrigação correspondente aos nascidos em outro ano. O dia 1º de Tishrei é o ano novo para o julgamento da humanidade, Rosh Hashanah, para o cálculo dos ciclos dos anos de Shemitah e Yovel, que é o ano sabático e o jubileu, para o cálculo também de Orlah, que os primeiros 3 anos de uma árvore frutífera, quando não é permitido comer de seus frutos, e para os dízimos de cereais e vegetais. O dia Tu B'Shevat, 15 de Shevat, é considerado o ano novo das árvores, em relação ao requerimento de separar o dízimo de seus frutos. Os dízimos que a pessoa tem obrigação de separar da produção agrícola difere a cada ano. Nos anos 1, 2, 4 e 5, a contar do ano sabático, que é de Shemitah, é preciso separar o Maser, Sheni, o segundo dízimo, e consumi-lo em Jerusalém. E nos anos 3 e 6 é preciso separar o Maser Ani, que é o dízimo do pobre. Não é permitido separar dízimo do fruto crescido em um ano para cumprir a obrigação de dízimo do fruto crescido em outro ano. Então são essas regras que nós encontramos nessas 4 datas aí. Ainda sobre o dia 15 de Shevat, que é conhecido também no hebraico como Tu B'Shivat, é considerado o ano novo para a finalização do cômputo dos anos de Orlah, embora contemos os anos de Orlah a partir do dia 1º de Tishrei. Esse período finda após o dia de Tu B'Shevat, no 3º ano. Então essas são as curiosidades, né, com referência aos chamados quatro datas de ano novo. E nós podemos aqui contemplar que sobre a questão de árvores, né, sempre é uma coisa presente sobre a questão de árvores. E nós vamos ver já lá, quando estivermos lá próximo ao dia 15 de Shevat, nós vamos ver o que a Kabbalah nos traz com referência ao ser humano. A árvore e o ser humano. Qual é a ligação dos dois com referência a isso? Nos aproximando, né, a véspera e o dia de Tu B'Shevat, o dia 15 de Shevat, nós estaremos trazendo a respeito destas coisas aí, para falarmos de uma forma um pouco mais profunda, ok? Nesse mês de Shevat, nós temos a letra Tzad ou Tzadik. A letra de Tzadik, ela simboliza o verdadeiro Tzadik, o verdadeiro justo. Tanto é que o verdadeiro justo, ele é chamado de o justo. E o Tzadik é o alicerce do mundo. O Tzadik consumado da geração personifica a árvore da vida no jardim do Éden, onde todas as árvores correspondem às almas dos justos. A própria forma da letra Tzad ou Tzadik, especialmente no seu formato que representa
a verdadeira manifestação do tzadik no futuro, assemelha-se a uma árvore. Na Torá, o homem é chamado de Etz Hassadeh, ou seja, a árvore do campo. Então o homem ele é chamado dentro da Torá como a árvore do campo. Etz Hassadeh tem um valor numérico 474. Dessa forma, ela está correspondida a Da'at, dentro das Sefirot. A singular propriedade do homem em geral e do tzadik em particular. Da'at é o poder de conexão. E o mês de Shevat é o mês da conexão ao verdadeiro tzadik da geração, a árvore da vida da geração. O Da'at dentro da Sefirot, de uma forma bem simples e objetiva para entendermos, para não ficarmos entrando aí em divisões e subdivisões sobre a questão da arte, mas de forma bem simples para todos entender. Nós temos dentro da Sefirot o Keter, Hormah e Binah. São as 3 Sefirot superiores. E depois, abaixo, nós temos as 7 Sefirot, chamadas inferiores. Então, essas 3 Sefirot superiores, Keter, Hormah, Binah, né? Entre elas existe o Da'at, que é a conexão. Então, as 3 Sefirot superiores, elas fazem uma conexão através de Da'at. Por isso que Da'at é realmente chamado de conexão, o poder de conexão, unindo os 3 como se fosse um só. E através dessa conexão Da'at, né, que vem aí conhecimento, unindo conhecimento e sabedoria e entendimento, vem fazer a conexão com as 7 Sefirot inferiores. E dessa forma, então, as Sefirot, as 10 Sefirot chamadas, né, de 10 Sefirot, acabam estando aí nessa conexão com Da'at. Por isso, os nossos sábios, eles falam que Da'at é o poder de conexão. O mês de Shevat é o mês da conexão ao verdadeiro tzadik da geração, a árvore da vida da geração. Então, dessa forma, nós temos aí, com o conhecimento deste mês de Shevat, o 11º a partir de Nissan e o 5º a partir de Tishrei, Rosh Hashanah. Então, nós temos essa conexão com o tzadik da nossa geração. O tzadik da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, por isso, nós precisamos sempre procurarmos essa conexão com o nosso Rebbe. Através do quê? Estudando a Torá e sempre tendo as conexões junto com a biografia, a sabedoria, os ensinamentos. Temos aí os Rumash, né? O Rumash, que tem os comentários de Rashi e também tem os comentários do nosso Rebbe. Então, dessa forma, nós estaremos sempre em conexão com o sábio da nossa geração, o justo da nossa geração. E esse é o tempo em que nós não podemos perder tempo para termos conexão com o tzadik da nossa geração, que é o nosso Menachem Mendel, ok? E dessa forma, o mês de Shevat é o mês da conexão ao verdadeiro tzadik da geração, a árvore da vida da geração. Né? Então, para nós entendermos isso, o nosso Rebbe, ele é a árvore da vida da nossa geração. Por exemplo, como Moisés foi da sua geração. E cada geração, como os nossos sábios dizem, teve a sua conexão, a sua árvore da vida da sua geração. E a nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Uma das coisas para você ter essa conexão, né? Você pode entrar tanto no site do Chabad.org.br, né? Bem como também beneinoach.org.br. E dessa forma você pode ter e encontrar uma vasta literatura sobre o Rebbe. E é sempre bom estarmos nessa conexão aí, sem sombra de dúvidas, ok? A Mazal, a sorte deste mês, ela é chamada de Deli,
que significa balde, e dentro da astrologia é aquário. O ano novo das árvores de Shevat é a época em que as águas da chuva de inverno começam a subir pelas veias da árvore e lhe trazem novo vigor, nova vida. E a subida da água em geral é representada pelo deli, o balde. O balde, quando ele é jogado dentro do poço, certo? Então ele vai lá nas suas profundezas, encontra água, o balde enche, e aí você começa a trazer o balde de água para cima. Então é nesse sentido que fala sobre a questão de subir pelas veias da árvore. Então as águas que vêm da chuva de inverno, elas correm, e através das suas raízes, então vem para as veias, vem de baixo subindo, né? Trazendo novo vigor, nova vida para a árvore. Dessa forma, então, o radical de deli significa erguer. Como diz o versículo, meus olhos estão erguidos para o céu. Lembrou de algum salmo nesse sentido? Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, a minha ajuda? Salmo 121, muito bem, é isso mesmo. Então, quando o Ain, que significa o olho, de Tevet é elevado para se conectar ao Tzadik de Shevat, a palavra Etz, árvore, é formada. Temos o mês que se findou, Tevet, e o mês que iniciamos, Shevat. Quando você vem com Ain, o olhar de Tevet, elevado para se conectar ao Tzadik de Shevat. Então, quando você vem com seus olhos elevados para olhar o Tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel, então aí com essas duas conexões de Ain e Shevat, nós temos Etz, que significa árvore. Então, dessa forma é formado a árvore. O Baal Shem Tov, ele declarou que quando se encontra um aguadeiro, o que é um aguadeiro? Aquele que carrega barris cheios de água. Quando você encontra então um aguadeiro, é um sinal de bênção. O tzadik é uma verdadeira manifestação de um carregador de água. Água, o que a água se refere? Água simboliza Torá. Então, portanto, Shevat refere-se como o novo ano para o estudo de Torá. O ato de se comer frutas em Shevat corresponde à partilha e integração dos doces frutos da sabedoria da Torá. Lembrem que no primeiro dia de Shevat até o dia 7 de Adar, são 37 dias em que o Moisés, ele vem fazer uma recordação da Torá. Durante esses 37 dias é o período de recordação da Torá. Quando chega o dia 7 de Adar, então Moshe abençoa o povo, sobe ao monte e morre. Então os nossos sábios falam que desde o primeiro dia de Shevat até o dia 7 de Adar é um momento muito propício para que nós tenhamos uma grande elevação nos estudos de Torá. Então esse é o momento em que, como dizem os nossos sábios, os portais da sabedoria superiores, celestiais, se abrem para se unir com os portais da sabedoria do mundo inferior. Os portais da sabedoria do mundo inferior são os portais da sabedoria dos nossos mestres, dos nossos rabinos, dos sábios, do nosso povo. Unindo com a sabedoria que vem do alto, os portais que se abrem, que é do Todo-Poderoso, que vem através da Torá, então há uma unidade em sabedoria para que nós possamos ser grandemente elevados no conhecimento de Torá. Ok? Naomi Souza, de Palmares, Pernambuco, o Marcos Santos, do Paraná, a Luciana, de Marília, interior de São Paulo, né? São outros que estão conectados conosco aqui nessa tarde, ok? Então, sendo assim, as águas de Shevat representam as doces águas da Torá.
e também dessa forma nós podemos ter a integração, a conexão com os doces frutos da sabedoria da Torá. Amados, uma coisa é certa, a simplicidade e a humildade que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Você não precisa ficar preocupado com as grandes elevações do conhecimento da Torá. Puxa vida, eu queria entender tanta profundidade, a grande elevação que Baal Shem Tov teve, o que a Kabbalah ensina para nós, o Talmud, a Mishnah. Não se preocupe com isso. O importante é você começar o seu primeiro passo. O primeiro passo nosso é realmente o conhecimento da unidade e da unicidade do Todo-Poderoso. Há um só Deus e um Salvador. A partir do momento que nós abraçamos o monoteísmo, esse é o principal passo que nós damos na nossa vida. Abandonamos dessa forma aquilo que era enganoso. E dessa forma nós podemos viver o quê? Vivermos o verdadeiro monoteísmo, a verdadeira fé. Abandonamos a idolatria e voltamos para a nossa missão fundamental, a qual Deus nos colocou a cada um de nós, transformar o mundo para ser o lar de Deus. Então esse é o principal passo que nós damos na nossa vida. E você dando esse passo, agora é uma questão de continuidade, o segundo passo, o terceiro passo. Não procure pular, né? Que você pode entrar numa grande confusão de conhecimento, numa grande confusão mental, ok? Então, essas são algumas coisas a mais que gostaríamos de trazer para você nessa tarde com a Torá, ok? Vamos agora para a nossa sabedoria, a nossa gota de sabedoria do nosso Menahem Mendel. O que ele tem para falar contigo, o que ele tem para falar conosco? Hoje nós estamos no 119º dia, a partir de Tishrei, Rosh Hashanah. Então, a partir de Rosh Hashanah, hoje, nós estamos no 119º dia. 119 dias, portanto. E o que o Rebbe nos diz para hoje? Assim ele nos diz. Você escreve que, por ter descoberto todos os seus defeitos, encontra-se deprimido. Imagine que acaba de achar um médico com um diagnóstico que explica todas as suas doenças de muitos anos. E ele escreveu uma receita prescrevendo-lhe um caminho para a boa saúde. Você não deveria pular de alegria e alívio? Essa é a palavra do Rebbe para nós hoje, certo? Ou seja, você está deprimido? Um dos motivos seria exatamente porque você descobriu seus defeitos, seus erros, suas falhas e trouxe a você realmente tristeza e depressão? Mesmo dentro desse prisma, nós podemos também colocar a questão: o que é que te trouxe, sem sombra de dúvidas, tristeza e depressão? Você precisa analisar isto, porque você precisa encarar a realidade de frente, não tem como fugir. Dessa forma, você também precisa, como diz o nosso Rebbe, você imaginar como você foi ao médico. Ou, às vezes, literalmente, você foi ao médico por causa da sua tristeza, da sua depressão. E ali o médico ele te receitou algum remédio ou alguns remédios. Obviamente, a tendência é melhorar, né? Vai curar completamente? Aí é uma resposta que quem passa por essa situação pode responder com mais detalhes. Porém, o que o Rebbe está nos dizendo aqui é que existe realmente uma receita que é superior a todas e qualquer receitas. A Torá. Esta é a perfeita receita. Se nós encaramos isso como uma realidade para as nossas vidas, então o Rebbe diz: você não deveria pular de alegria e alívio? Em outra palavra de sabedoria do Rebbe, ele diz que não existe coisa pior para um doente quando ele fica focado na doença.
a tendência é piorar. Mas quando ele olha para algo que é superior à sua doença, a tendência é melhorar, mesmo usando o remédio que o médico prescreveu. Mas a grande receita e a cura completa está nas águas vivas, águas límpidas, a Torá. Então, por isso, você pode e deve pular de alegria e de alívio, porque você encontrou o verdadeiro remédio para a sua vida. Tome posse disso, viva isso, e você verá que a tristeza e a depressão, a sua tendência é cada vez mais correr de você, porque a partir do momento que águas límpidas adentram a tua vida, a luz verdadeira adentra a sua vida, as outras coisas tendem a fugir. Por isso, águas límpidas lavam e purificam. A luz verdadeira dissipa a escuridão e as trevas com as suas doenças e enfermidades. E você pode pular de alegria e de alívio. Por quê? Porque você encontrou aquele que deu a ferida e aquele que cura a ferida, o Todo-Poderoso. Ok? Vamos então agora para o Salmo 10, né? Nós colocamos aí para alguns avisos, né? O que o Salmo 10 ele tem realmente para os nossos dias, o que tem a ver com os nossos dias, né? Então vamos dar uma olhadinha no Salmo 10, inclusive o Salmo 10, ele faz parte da leitura dos Salmos de hoje. Quem lê o Salmo 10 já pode estar aí pensando, aí eu li esse Salmo hoje, ok? Então vamos lá para o Salmo 10. O Salmo 10 diz assim: Por que te mantens distante, ó Eterno? Por que te ocultas em tempos tormentosos como estes? Lembre que o Rebbe disse que nós precisamos pegar a palavra, trazer para os nossos dias, aplicar nos nossos dias. Você aplicar a palavra passado ou futuro, fica uma coisa meio distante de você. Mas quando você pega a palavra e traz para você, então essa palavra do passado e do futuro, elas se somam no presente e é uma realidade na tua vida. Então hoje, a realidade que nós estamos passando e que o mundo está passando, parece que realmente o Eterno, o Todo-Poderoso está distante. E parece que ele se ocultou nesses tempos tormentosos, como esses tempos tormentosos como estes, que nós estamos vivendo. O que nós contemplamos hoje? Parece que o povo, de uma certa forma, está ao léu, parece que está ao léu. Aí vem a sequência do Salmo. O perverso em sua maldade persegue os pobres, e em suas armadilhas o aprisiona. Os perversos em sua maldade perseguem os pobres, e em suas armadilhas o aprisiona. O que você contempla hoje? Os pobres perdendo seus trabalhos, seu serviço, perdendo a sua renda, perdendo realmente a forma de trazer o pão de cada dia para dentro do seu lar. E o perverso, ele ainda por cima, ele está aprisionando as pessoas dentro dos seus lares. E os perversos estão cada vez mais corrompidos, corrompendo e cada vez mais tomando de forma criminosa o dinheiro público para guardar ao seu bel prazer. Viu o que está acontecendo lá no estado do Amazonas?
na capital, Manaus, os perversos políticos roubando o dinheiro público e não aplicando na saúde. Receberam muito dinheiro nesses tempos, neste último ano, nesses últimos 365 dias. Governos e prefeitos receberam muito dinheiro do governo federal. Pode ver lá no canal da transparência, lá que você vai ver cada estado e cada município quanto receberam do governo federal. Mas o perverso ou os perversos, eles perseguem os pobres e aprisionam. Você está vendo isso nos nossos dias. O cobiçoso se vangloria da sua incontida ambição e o iníquo ousa blasfemar contra Deus. Essas pessoas estão blasfemando contra Deus como se Deus não estivesse vendo nada, como se Deus não estivesse ouvindo nada. E eles vão, segundo a sua perversidade, eles vão cada vez mais cobiçosos. Até parece que eles nunca vão morrer de tanto dinheiro que roubam do povo. É a iniquidade, o perverso praticando iniquidade em cima de iniquidade, como se Deus não visse e não ouvisse o que está acontecendo. Assim também, em seu orgulho, diz o malévolo, ele não me julgará. Ele está dizendo com seus atos que Deus não o julgará. Deus não existe. Este é o seu pensamento. Bem-sucedidos parecem ser seus caminhos. De teu julgamento se distanciam. Seus inimigos ele despreza. Por que que hoje a ordem mundial é para banir da vida das pessoas Deus e o valor família? Porque eles pensam essas coisas aqui. Eles falam com seus atos que Deus não existe e que Deus não vai julgar coisa nenhuma. Que Deus não está vendo e nem ouvindo o clamor do pobre. E eles se acham poderosos. Tem certo poder aí da nação que acha que são deuses e são mais do que poderosos. Não é verdade? E eles acham que Deus não os julgará. Então, por isso, realmente, quando você vê qualquer sistema, qualquer liderança que despreza Deus e despreza a família, tenha certeza, eles são perversos. E se você os apoia, você também é um perverso. Você não tem vergonha na cara. Diz que crê em Deus e que ama sua família e apoia quem assim o faz, que despreza Deus e despreza a família com seus atos corruptos, perversos, cheios de iniquidade, maldade contra o pobre. Ainda continua o Salmo 10, né? Verso 6, ele pensa em seu coração, nada me fará tropeçar, em nenhuma geração enfrentarei a adversidade. Eles são tão cara de pau, tão sem vergonha, que eles acham que eles nunca terão nenhuma adversidade. Sua boca está repleta de promessas, fraudes e malícia, e sob sua língua há discórdia e iniquidade. É uma mera coincidência ou são fatos reais? Junto às aldeias se põe à espreita e ocultamente mata o inocente. Seus olhos espionam o oprimido. Como um leão em sua cova tocai o pobre para em suas redes o capturar. Abaixa-se, rasteja e sob seu poder caem os indefesos. Você não está vendo aí no mundo inteiro está acontecendo, mas no nosso país também. Trabalhadores simples, pobres, que estão aí com a sua carroça de frutos e verduras, de repente aparece aí, né, a fiscalização
e vem com força policial, destitui o pobre e o necessitado do seu único ganha-pão. Para eles, porque eles estão obedecendo ordens, apesar que usam de certa severidade que não deveriam usar, porque deveriam ser um pouco mais humanos, mas também perverso com perverso, se alimentam da mesma maldade, da mesma iniquidade. E o pobre, coitado, passa a maior surra, perde o seu único ganha-pão do dia, e ainda por cima, se não vai preso, ainda é multado, e ainda tem que pagar a multa. Olha o que o Salmo 10 está nos dizendo para os nossos dias, mas tem resposta. Calma aí, tem resposta. Não pense que eles estão com toda essa bola, não. Eles não têm toda essa bola que eles pensam que tem, não. Vamos continuar o Salmo 10. Verso 11. Diz seu coração, Deus esqueceu. Ele escondeu sua face e nada pode ver. Esses são os perversos. Verso 12. Agora começa o clamor do salmista. Agora começa o salmista a realmente elevar o seu clamor. Sabemos que quem fez esse salmo foi o rei David, ok? Então vamos lá, verso 12. Ergue-te, Eterno, estende tua mão e não esqueças os desamparados, ó Deus. Porque o perverso te insulta e diz em seu coração, não há de punir. Mas tu vês, mesmo que eles pensem que tu não vês. Observas a labuta fatigante e a amargura desesperançada e estende tua mão confortadora ao pobre, ao necessitado, ao destituído. Em ti se apoia o oprimido e ao órfão trazes auxílio. Aqui se refere não somente a órfãos de pais, mas também ao órfão da justiça. Ou seja, em ti se apoia o oprimido e o órfão trazes auxílio. Esmaga o braço do perverso e questiona a maldade do pecador para que desapareça. O Eterno reina e reinará para todo sempre, enquanto exterminados foram os povos que contra ele se rebelaram. Dá ouvidos ao clamor dos oprimidos, ó Eterno, dá firmeza a seu coração e ouve-os, para que vingados sejam o órfão e o desamparado, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Quando Deus ouviu, é o que nós estamos vendo aqui no nosso segundo livro da Torá, Shemot, Êxodo. Quando Deus ouviu plenamente a prece do povo judeu que estava escravo no Egito, quando eles clamaram com uma só voz, quando eles clamaram como sendo um povo só, quando eles elevaram a Deus o seu pedido de clamor a Deus, de pedido de socorro a Deus, com todo o seu coração. Então você pergunta, por que Deus ainda não ouviu? A pergunta é, por que que o povo ainda não se elevou a Deus com todo o seu coração? Os perversos não prevalecerão, tenha certeza disso. Mas você, aonde estiver, clame a Deus com todo o seu coração. Ele não te deixará sem resposta. E Ele fará com que o perverso não se torne tirano. Então, quando você vê por aí determinados, entre aspas, poderosos, que se dizem que acham que são, lideranças políticas ou não, lideranças religiosas também, que muitas vezes agem como líderes, certos líderes políticos, de forma perversa contra aqueles que estão debaixo da sua guarida, também são perversos e vão padecer o juízo de Deus. Aqui vai começar o seu juízo.
quando eles pensarem que vão poder usufruir da sua grande fortuna que roubou dos pobres, oprimidos e destituídos, então aí haverá o grande juízo de Deus, e eles verão que de nada serviu a sua perversidade e nem o seu roubo. Quando você vê lideranças religiosas que ajam dessa forma, líderes políticos que ajam dessa forma, e de repente um grande mal se abate sobre eles, tenha certeza, juízo de Deus. Este é o Salmo 10. Leiam. Fortalece a tua fé e a tua confiança em Deus. Ok? Nossa sexta aliá. Vamos para a nossa sexta aliá agora. Capítulo 8, verso 19 de Shemot, Êxodo. E vamos até o capítulo 9, o verso 17, com os comentários de Rashi, que assim nos diz. É a continuidade da quarta praga, que a quarta praga nos fala sobre animais selvagens e serpentes e escorpiões que veio sobre toda a terra do Egito. Mas aqui Deus disse para Moshe e Arão falar ao faraó: mas farei uma distinção entre o meu povo e o seu. Ou seja, o meu povo que clama a mim constantemente, que confia a mim constantemente, está sob a minha guarida, eu os protegerei. Agora, você que tem o seu povo debaixo da sua guarida, com os seus deuses, as suas divindades, a sua idolatria, e o seu poder que nada é, padecerão a quarta praga: animais selvagens, serpentes e escorpiões. Aqueles que seguem líderes perversos e iníquos e o idolatram vão na mesma dimensão do juízo que se abaterá sobre tal líder. Você padece junto com ele também. Afinal de contas, você está bebendo da mesma fonte que ele. Qual que é a fonte que ele bebe? A fonte da iniquidade, da maldade, da perversidade contra o próximo. Essa é a fonte. E se você está com ele, problema muito sério. Cuidado. E na continuidade, então, diz assim: farei distinção redentora entre meu povo e teu povo. Esse sinal milagroso acontecerá amanhã. Mas o faraó não deu atenção à advertência de Moshe. Então, no dia 8 de Tisrei, do ano 2448, a contar da criação, Deus assim fez, e sua imensa horda misturada de animais selvagens atacou as casas do faraó e de seus cortesãos. Por todo o Egito, a terra foi devastada pela horda misturada de animais selvagens, escorpiões e serpentes. Como Moshe e Arão não realizaram um ato específico para causar essa praga, os necromantes não se iludiram pensando que ela houvesse sido produzida por magia e, portanto, não tentaram imitá-la. O faraó chamou Moshe e Arão e disse: ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra, quer dizer, aqui no Egito. Podeis servir-lhe aqui, não é necessário fazer nenhuma viagem ao deserto. Moisés disse: não seria apropriado fazer assim, pois é a deidade do Egito que sacrificaremos a Deus, nosso Deus. Sacrificaremos carneiro, um dos animais que adorais como ídolos. Se sacrificássemos a deidade dos egípcios diante de seus próprios olhos, eles não nos apedrejariam? Devemos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto e sacrificar a Deus, nosso Deus, de acordo com o que ele nos disser. E o faraó disse: muito bem, eu vos farei ir, para que sacrifiqueis a Deus, vosso Deus, no deserto, mas não viajeis para longe, e orai por mim. Moisés respondeu: deixarei agora a tua presença e orarei a Deus. E amanhã a horda de animais selvagens ir-se-á do faraó, de seus cortesãos e de seu povo. Mas não zombe o faraó de nós novamente,
não enviando o povo para sacrificar a Deus. Moisés então deixou a presença do faraó e orou a Deus. E Deus fez conforme Moshe pediu, e tirou a horda misturada de animais selvagens do faraó, de seus cortesãos, de seu povo. Eles voltaram para o lugar de onde vieram, e nenhum permaneceu. Não morreram simplesmente como as rãs, pois então os egípcios poderiam ter feito uso de sua pele. Contudo, também dessa vez o faraó obstinou-se e não fez ir o povo. Iniciando o capítulo 9, nós vamos agora para a quinta praga. Finalizando essa quarta praga aqui, da mistura de animais selvagens, serpentes e escorpiões, nós vemos aqui que o faraó diz, vocês não precisam ir no deserto, vão ficar aqui mesmo no Egito e vão sacrificar aqui. Aí Moisés disse, não é bom fazer isso, porque o carneiro que vocês idolatram é exatamente o carneiro que nós vamos sacrificar ao nosso Deus. E na hora que estivermos sacrificando, os egípcios não vão nos apedrejar. Então é bom que nós vamos para o deserto, longe das vistas dos egípcios, né? Então essa foi a desculpa de Moshe. Na realidade, aqui Moshe estava dizendo assim, meia verdade. O que era meia verdade? Na realidade, Moshe queria que todo o povo fosse com ele para o deserto, uma viagem de 3 dias, onde ele faria um sacrifício a Deus. E a intenção de Moisés era que depois do sacrifício, na realidade, eles não voltassem para o Egito, eles continuassem o trajeto em direção à terra prometida, né? Então essa era a meia verdade que Moshe falou. Ele não disse mentiras, ok? Ele falou meia verdade. A outra metade da verdade ele apenas omitiu, entendeu? Portanto, ele não falou mentira e nem faltou com a verdade, certo? Outra coisa aqui que nós podemos também contemplar. Quando Moshe disse que na hora que fomos fazer o sacrifício e vamos sacrificar o ídolo dos egípcios, eles podem nos apedrejar. Obviamente que eles não iriam apedrejar, eles já estavam, entre aspas, né, como diz o ditado, eles estavam morrendo de medo. Eles ousariam a apedrejar de forma alguma, já estavam morrendo de medo, né? Então foi uma boa desculpa que Moshe deu. O faraó aceitou e disse, não, então vocês poderão ir, né? Mas depois que encerrou a quarta praga, o faraó obstinou-se e não deu ouvidos a Moshe e não deixou fazer o povo ir. Então agora no capítulo 9 nós vamos para a quinta praga, ok? Portanto, no dia 15 de Tisre, Deus mandou Moshe anunciar a quinta praga, uma epidemia, e advertir o faraó. No último dia de advertência, Deus disse a Moshe, vai ao faraó e diz-lhe, assim falou Deus, Deus dos hebreus, faz ir o meu povo para que me sirva. Fazendo uma observação aqui, o Egito, eles falavam Deus, todo egípcio falava Deus. Mas quando Moshe ele vem aqui, e várias vezes Moshe diz ao faraó, assim falou Deus, o nosso Deus, o Deus dos hebreus. Por que ele falou isso? Para dizer ao faraó e àqueles que estavam ao redor do faraó, que só existe um Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o único Deus e o único Salvador. Então, muitas vezes, dependendo da situação, aonde você estiver e com quem você estiver conversando, muitas vezes será necessário você focar isso. O nosso Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Para que a pessoa possa entender de uma vez, de uma forma bem clara, você não está falando de qualquer Deus como as nações falam, como os povos falam. O nosso Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, o Deus da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok?
verso 2 do capítulo 9. Finalzinho, né, do verso 1, né? Assim falou Moshe, né? Assim falou Deus, Deus dos hebreus, faz ir o meu povo para que me sirva. Pois se tu recusares a fazê-lo ir e continuares a detê-lo, a mão de Deus se dirigirá contra o teu gado no campo, contra os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e os rebanhos, com uma epidemia muito grave. Porém, ela não atingirá os animais que estiverem nos estábulos e cocheiras. Deus também diferenciará o gado de Israel do gado dos egípcios, e nada do que pertence aos israelitas morrerá. Deus fixou um prazo dizendo: amanhã Deus fará essa coisa na terra. Lembremos que 3 semanas consecutivas Moshe e Arão advertiam a Faraó e o povo da praga que viria a acontecer no início da 4ª semana. E a praga duraria 1 semana completa. Ok? Verso 5, Deus fixou um prazo dizendo: amanhã Deus fará essa coisa na terra. Então Moshe e Arão foram avisar o faraó, mas o faraó não deu atenção ao aviso. No entanto, a essa altura havia muitos egípcios que tinham aprendido a levar a sério a Moisés, e eles juntaram seus animais nos estábulos e cocheiras. Assim, quando Deus fez essa coisa no dia seguinte, no dia 8 de Marreshivan, todo o gado dos egípcios que tinham sido deixados nos campos morreram. Mas do gado dos israelitas não morreu nenhum animal, nem sequer os que estavam nos campos. Nesse caso também Moshe e Arão não realizaram nenhum ato específico para causar a praga, de modo que os necromantes não tentaram imitá-los, a fim de provar que a praga se tratava de uma magia. O faraó indagou e descobriu que nem sequer um animal do gado dos israelitas tinha morrido. Porém, ainda assim, o faraó obstinou-se e não fez o povo ir. A partir do verso 8, nós temos aí então a sexta praga sobre os egípcios. A sexta praga sobre os egípcios, né? É a famosa praga conhecida como inflamação da pele, de forma comum conhecida como sarna. A partir do verso 8, portanto, no dia 15 de Marreshivan, Deus mandou Moshe anunciar a sexta praga, inflamação da pele, e advertir o faraó. Mas o faraó não deu atenção, de maneira que no dia 8 de Kislev, Deus disse a Moshe e Arão: tomai para vós 2 punhados, cada um de fuligem de uma fornalha quente, e depois Moisés milagrosamente segurará os 2 punhados dele, e os 2 de Arão em uma mão fechada, que normalmente só contém meio punhado. Então Moshe jogará os 4 punhados de uma vez para o céu, diante dos olhos de Faraó. Ela milagrosamente se espalhará e se tornará pó sobre todo o Egito. E apesar de que a essa altura já teria esfriado, milagrosamente causará uma inflamação que irrompe em pústulas no homem e no animal por todo o Egito. O que é pústula, sabem? É aqueles forma de tumor purulento, né? Cheio de pus, uma coisa horrível. Além disso, a inflamação milagrosamente romperá o corpo inteiro, não só onde o pó tocar a pele. No obstante, nesse caso, também a praga só atingirá os animais deixados no campo. Portanto, na 5ª e 6ª praga, todos os animais dos egípcios que permaneceram dentro dos estábulos e cocheiras não foram atingidos pela praga. Mas aqueles, que deixaram para fora. Verso 10. Eles tomaram a fuligem de uma fornalha e puseram-se diante do faraó, e Moisés jogou para o céu. E ela se espalhou, tornou-se pó sobre todo o Egito, e causou uma inflamação que irrompia em pústulas no homem e no animal. Essa praga, diferentemente das 2 primeiras, foi produzida por atos específicos
que faziam parecer que ela houvesse sido causada por magia. Moisés e Arão tiveram de usar fuligem de uma fornalha quente. Moisés precisou segurar uma quantidade relativamente grande de fuligem e jogá-la vigorosamente para o alto. E a inflamação só irrompia quando o pó atingia a pele. Contudo, os resultados eram milagrosamente demais para terem sido provocados por magia. A fuligem já estava fria quando tocava a pele. A quantidade que Moisés segurou era ainda pequena demais para espalhar-se por todo o Egito. Naturalmente, ele não poderia jogar algo tão leve como a fuligem para o céu, e muito menos sobre todo o Egito. E logo que o pó atingia a pele, a inflamação irrompia, mesmo onde o pó não a tocava. Assim, essa praga demonstrou decisivamente que Deus tem poder sobre a natureza. Até mesmo os necromantes haviam admitido que as pragas eram o dedo de Deus. Só quando elas eram causadas ou por algo que não podia ser manipulado pela magia, por ser pequenos demais, como ocorreu na terceira praga, os piolhos, ou sem manipulação nenhuma, como aconteceu na quarta e quinta praga, a horda misturada e a epidemia. Ainda acreditavam, porém, que o poder de Deus sobre as forças da natureza, que são suscetíveis à magia, não fosse maior que o deles. Nesse caso, os necromantes foram obrigados a admitir que Deus pode manipular as forças da natureza suscetíveis à magia muito mais do que eles. Os necromantes foram, portanto, completamente desmoralizados. Eles não puderam ficar diante de Moisés para desafiá-lo por causa da natureza dessa inflamação, que derrubava seu ponto de vista, pois a inflamação atacara os necromantes, juntamente com todo o Egito. A partir desse momento, os necromantes não mais tentaram expor Moisés como mago, nem mesmo quando ele realmente parecia produzir uma praga, realizando uma ação específica. Assim, não havia espaço para o faraó racionalizar, mas então Deus tornou o faraó obstinado diretamente, como castigo por sua obstinação anterior, de modo que ele não ouviu Moisés e Arão, exatamente como Deus falara. A partir do verso 13, temos então agora a sétima praga, o granizo. No dia 15 de Quisleve, Deus disse a Moshe que anunciasse a sétima praga, granizo. Deus não fez Moisés advertir o faraó, porque, como ele já o havia privado da liberdade de escolha, seria inútil emitir aviso. Deus simplesmente mandou Moisés pedir ao faraó que libertasse o povo e informar-lhe que ele enviaria a próxima praga. No último dia desse período de notificação, Deus disse a Moshe: levanta cedo pela manhã e posiciona-te diante do faraó, e lhe dirás: assim falou Deus, o Deus dos hebreus, faze ir o meu povo para que me sirva. Pois desta vez estou prestes a mandar uma praga que se revelará tão devastadora para tuas crenças quanto todas as minhas outras pragas juntas. Eu a enviarei contra teu coração e contra teu cortesãos, o teu povo, para que saibas que não há como eu no mundo inteiro. Eu poderia agora ter estendido o meu braço e golpeado a ti e teu povo com a epidemia que infligi aos animais, e teria sido eliminado do mundo. No entanto, eu te poupei com este propósito, para mostrar-te meu poder e para que meu nome ressoe pelo mundo todo. Poupar-te-ei até o fim, mesmo quando eu matar todos os primogênitos, apesar de seres primogênito, com esse objetivo. Aqui nós findamos então a nossa sexta aliá. Com a graça bendita de Hashem, amanhã, às 14 horas, em A Tarde com a Torá,
nós estaremos então fazendo a 7ª aliá mais Mafitir. A leitura final é da Parashá Vaierá. E eu apareci ou eu me revelei, ok? Então nós vemos aqui, amados, as realidades dessas pragas que foi enviada sobre o Egito. Então nós temos aí a morte dos animais pela peste, temos a sarna e o granizo, certo? Dentro da visão estratégica de uma guerra, que nós estamos vendo aí paulatinamente, então numa visão de um general de exército, segundo os nossos sábios, foi a visão que Deus usou como de um general. Então sobre a morte dos animais a peste, então diz assim: antes da batalha o general envia mensageiros especiais que encontram formas de destruir os animais do inimigo, para que ele perca a força de ataque. Deus trouxe uma praga especial, a peste, que atacou os animais dos egípcios e lhes causou a morte. A moral dos egípcios estava cada vez mais baixa. Com referência à sarna, o general busca formas de destruir soldados no campo inimigo, para que restem menos guerreiros para lutar. Igualmente, Deus causou a doença dos egípcios, fazendo com que tivessem sarna. E o granizo, né? O general bombardeia a cidade com armas e mísseis. Deus enviou então tempestades de granizo sobre os egípcios, né? Como se fossem, né, armas e mísseis nesse sentido aí, ok? Dentro de uma visão da lição prática, o porquê que os egípcios mereceram as pragas, então dentro dessa visão temos o seguinte comentário dos nossos sábios, com referência à peste, à sarna e o granizo. Com referência à peste, os egípcios também obrigavam os judeus a serem pastores do gado para enviá-los a campos distantes e mantê-los afastados das famílias. Ou seja, essa praga da peste veio como castigo. Deus matou os animais dos egípcios com essa peste, porque os egípcios, eles obrigavam, né, uma certa quantidade de varões a serem pastores das suas criações, dos seus gados, e mandavam com que eles fossem o mais longe possível, dias de jornada, no sentido de ficarem longe da família e ao mesmo tempo de não manter a família unida. Ou seja, eles não eram favoráveis à harmonia familiar. Te lembrou alguma coisa dos dias atuais? Do sistema, do establishment, do globalismo, dos ditadores, dos que estão treinando, né, para serem ditadores e companhia limitada? E dessa forma mantinham eles longe da família. Com isso, eles não tinham como procriar, dar à luz filhos. Também te lembra alguma coisa da atualidade? Ainda não existe uma lei proibindo ter filhos, mas não sabemos o amanhã, entendeu? Então, como castigo, Deus matou os animais dos egípcios como uma peste. A sarna. Outra cruel ideia dos egípcios era dar ordens confusas aos judeus nas casas de banho. Então eles diziam aos judeus que estavam ali como escravos deles: aqueça minha água, traga minha água fria, está muito quente essa água aqui. Agora ficou muito fria, traz água quente. Então eles davam ordens confusas e dessa forma eles procuravam fazer os judeus de bobos, entendeu? De modo que Deus infligiu os egípcios com bolhas de sarna que doíam tanto que já não podiam nem tomar banho, ou quente ou frio. Outra razão pela qual os egípcios foram castigados com horríveis bolhas foi porque consideravam os judeus uma classe social inferior. Um egípcio nunca comia junto a um judeu. Assim Deus castigou os egípcios com bolhas dolorosas, com aspectos tão desagradáveis que ninguém queria aproximar-se deles. E para hoje, né, o granizo,
Outro ato de maldade dos egípcios consistia em ordenar aos judeus: planta-me um jardim, planta-me algumas árvores, e assim sucessivamente. Deus destruiu, pois, os jardins e bosques dos egípcios com o granizo. Ok? Amanhã vamos continuar então, né, com a nossa sétima aliá, mais mafitir, né? Dessa forma aqui, nós estaremos concluindo nessa Parashá Vaierá a sétima praga, ok? E depois, na próxima Parashá, que é a Parashá Bo, que significa, né, vem. Então, nessa Parashá, nós teremos aí as outras 3 últimas pragas, a 8ª, 9ª e a 10ª. E aí nós vamos ver o que acontece em todo este enredo. Ok? Portanto, águas límpidas, Torá. Luz, Torá. É a grande receita que o nosso grande, maravilhoso e ímpar médico nos dá, para que possamos ser curados de todas as nossas enfermidades e dores, e acima de tudo termos a proteção divina. Confiança é a receita para nós, para termos constantemente a proteção divina. Ok? Que o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso, estenda a sua destra sobre ti, te abençoe, te guarda, te proteja e traga cura debaixo das suas asas, desde agora e para sempre. Amém. Shalom, shalom. E uma boa preparação para este Shabbat. Shabbat shalom.